Muito bem, estamos aqui diretamente da FAMetro para a gravação de mais um podcast aqui com a turma de Psicologia, primeiro período, do turno noturno. Estamos aqui com os convidados mais que especiais, os nossos acadêmicos Breno Marcos, Samuel Reis, nosso amigo Vinícius de Souza, a Laísa Gomes e o famoso XP, Expedito Calixto, que vai falar que os acadêmicos vão discorrer sobre a semiótica, essa ciência que discorre no campo da linguagem verbal, não verbal e mista, E para isso os acadêmicos estão aqui para falar sobre esses assuntos. Então vamos iniciar aqui com o Breno. Breno, o que podemos considerar, Breno, como uma linguagem verbal, não verbal e mista? Boa noite. Boa noite, professor. A linguagem verbal, ela é aquela que nós utilizamos as palavras, o signo linguístico no caso. A linguagem verbal, ela tem duas modalidades, a linguagem escrita e a linguagem oral. Linguagem oral é quando se usa, quando o interlocutor está frente a frente conosco, e é justamente quando nós podemos falar com ele. No caso da linguagem não verbal, nós utilizamos os signos visuais, como, por exemplo, gestos, a postura, ilustrações, placas, músicas. E a linguagem mista ou híbrida é aquela em que os dois elementos da linguagem, a verbal e a não verbal, aparecem de forma combinada. Os exemplos desse tipo de linguagem são os panfletos publicitários, as charges e as histórias em quadrinhos. Isso aí, muito bem. Vamos aplaudir aí o colega que fez um trabalho aí, muito legal, por sinal, Então agora nós vamos falar sobre realmente a semiótica, O que é semiótica? Aqui com o acadêmico Samuel Reis, que fez uma pesquisa, foi fundo realmente, para falar para vocês sobre o que é a semiótica. Boa noite, Samuel. Boa noite, professor. Aqui nós temos sobre a semiótica, são todas as formas de manifestação que assume a linguística ou não, utilizando o processo da convertibilidade recíproca entre o sistema da linguagem integrada. E também a ciência que se dedica a estudar todos os signos no processo da significação da natureza e também da cultura. Isso aí, o campo da semiótica ela é muito abrangente, Você estava me falando antes de entrarmos no ar que você teve uma experiência na semiótica, na semiose, sobre a sua colega, tudo isso é semiótica? Como foi a experiência? Sim, nós tivemos aí numa região de área de várzea, onde nós paramos na casa de uma senhora chamada Lourdes. Ela estava produzindo queijo, queijo de manteiga, ela estava derramando na forma, aquele queijo bem legal. Aí nós paramos para tomar um lanche lá, e na hora de servir o café para tomarmos com o queijo, a assistente social que nós estava com nós teve uma reação. Ela baixou a cabeça e começou a chorar. Ela trouxe lembrança do passado, das famílias, dos avós dela que tomavam café torrado em casa com erva doce. Aí foi um momento de despertar, trazer a lembrança que estava ali parada, Que é uma comunicação, A semiótica é isso, é uma linguagem, em todos os sentidos. Muito bem. Então, para enfatizar essa semiótica nesse plano dessa comunicação, vamos conversar aqui com o acadêmico Vinícius, que vai falar sobre isso. Vinícius, boa noite. Boa noite, professor. Bom, o que a semiótica enfatiza é que, então, sabemos que a semiótica é a ciência que se dedica ao estudo de todos os signos, nos processos de significação na natureza e na cultura. Semiótica na comunicação constitui uma abordagem que entende a comunicação como um problema semiótico, ou seja, como um processo interativo no universo composto por sistemas e subsistemas abertos, organizados por meio de fluxos de informação, em que a ação dos signos, ou a semiose, é o fenômeno fundamental. Portanto, seu campo de estudo é amplo, pois abarca todas as linguagens, já que cada linguagem é formada por signos que permitem a comunicação entre os indivíduos. Oh, que legal, vamos aplaudir aí o rapaz, muito legal, muito bem, Vinícius. Então esses signos linguísticos, essa semiótica, nesse plano da comunicação, você falou aí sobre os signos linguísticos. E para falar sobre esses signos linguísticos,
Vamos dar aí as boas-vindas à nossa querida acadêmica Laísa Gomes, que vai falar sobre isso. Boa noite, Laísa. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Tudo bem? Então, os signos linguísticos é a apresentação de algo, ou seja, o seu objeto. Sendo assim, o signo pode ser considerado se ele apresentar duas facetas importantes, que é o significante e o significado. Bom, o significante é uma imagem acústica, uma apresentação psíquica do som de uma palavra, ou seja, o reconhecimento mental desse som, sem que haja a necessidade de materialização desse som através da fala. E já o significado é o conceito, ideia ou concepção que cada pessoa tem de uma determinada palavra a partir de um significante. E esses são os signos linguísticos. Isso aí, muito bem explicado, né? Parabéns. Você tinha ideia disso, Suspe, sobre o que a Laísa colocou? Olha, não fazia ideia, eu estou extasiado aqui com tanta informação. Olha, professor. Muito bem, então é para isso que serve o nosso canal do podcast, para levar essa informação, esses conteúdos aos nossos ouvintes, né? E agora nós vamos falar como se classificam esses signos linguísticos, né? Definindo, explicando todos esses signos linguísticos. E para falar sobre isso, vamos chamar aí o nosso amigo Expedito XP, que vai falar, o acadêmico de psicologia aqui da FAMETRO, que vai discorrer sobre o assunto. Boa noite, XP. Boa noite, professor. Boa noite, queridos ouvintes do nosso podcast, que é o podcast sobre semiótica, né? Professor, tem muitos signos, né? Vamos tentar ser breves aqui. Vamos falar sobre sinais, sintomas, ícones, índices, símbolos e nomes. E os sinais são signos que representam uma ação mecânica. Tipo, todo mundo sabe que um árbitro, quando ele cruza os braços, aponta o centro do campo e acompanhado daquele sinal sonoro do apito, ele está indicando que o jogo acabou. É um sinal bem comum, tipo sinais de ondas de rádio e de TV também. Sintomas é quando existe um laço natural entre o significante e o significado. Tipo, assim como a febre está para a doença, o roncar da barriga está para a fome. Isso são sintomas, né? Também faz parte do nosso dia a dia. E os ícones são signos substitutivos. Por exemplo, eu tenho a maquete de um prédio, ela é uma imagem em miniatura fiel daquilo que o prédio vai ser. Ou a imagem de um cão em silhueta em uma placa. A gente sabe que ali é para a gente ficar atento que o cachorro está ali. E índices são signos muito próximos ao significado real. Tipo assim, o latido de um cachorro está indicando que tem um cachorro ali por perto. Também é um sinal de alerta para a gente. E símbolo é uma abstração de um objeto, como por exemplo, deixa eu pensar aqui, a palavra árvore, por exemplo. A palavra árvore não se parece escrita com uma árvore, mas ela representa, ela simboliza uma árvore. Isso são símbolos. E os nomes são símbolos assim desassociados de atributo. Tipo, as pessoas colocam o nome dos filhos de Jesus esperando que ele seja a melhor pessoa do mundo, mas infelizmente os nomes não estão associados aos atributos e às vezes a gente encontra o Jesus preso. É isso. Muito bem. Então isso quer dizer então que esses signos, né, eles vêm para representar algo, né? Quer dizer então que se o signo linguístico não tiver um representante, não tiver um significante e ter um significado, não é signo linguístico. Exatamente, ele precisa das duas facetas, né? Ele não pode simplesmente existir e não ter nada por trás daquilo. Ele precisa ter um significante, que é o símbolo, e o significado, que é aquilo que ele está representando. Muito bem, professor. Muito bem, então eu agradeço aí, né, a colaboração dos nossos acadêmicos, o Breno Marcos, o Samuel Reis, né, o Vinícius de Souza, a Laísa Gomes e o Expedito Calixto, alunos da FAMETRO Parintins. Vê se FAMETRO também, você, que ainda muitos cursos virão pela frente aí. Até o nosso próximo, se assim Deus nos permitir.